A reportagem de hoje da série Segredos da Prisão faz uma revelação assustadora. A tortura em presos acontece mesmo em penitenciárias que são modelos no Brasil. Você vai ver imagens e documentos obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record. Embaixo. 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 Nus, agachados, andando como se fossem bichos. Levanta um primeiro, vem. Vem cá. O primeiro aqui, levanta. A passo de ganso. Parcela. Vem o outro. Mesma coisa. Vai, passo de ganso, parcela. Vem o outro. Tratamento degradante. Prisioneiros obrigados a fazer o que é chamado de passo de ganso. O mundo ficou chocado com estas fotos e imagens feitas numa prisão do Iraque. Soldados norte-americanos humilhando presos acusados de colaborar com a guerrilha. Este documentário foi ouvir os acusados de maltratar iraquianos. Eles disseram que estavam apenas seguindo um procedimento padrão. Estas imagens noturnas também são de um procedimento padrão, mas acreditem, foi adotado numa cadeia brasileira. O protesto de parentes de presos aconteceu diante de um complexo penitenciário do Espírito Santo. Eles denunciam o procedimento padrão. Tirando eles de madrugada, batendo neles, deixando eles sem roupa, no procedimento debaixo de chuva. Parou devagar. Devagar. Entra um por um. Vai você. Um por um. Retirar os presos das celas para fazer revista é uma rotina dos presídios. Mas estas imagens, gravadas por um agente penitenciário, mostram abuso. Você tá copiando a gente por quê? Você quer tentar sorte? Quer tentar sorte, Piara? Eu te busco, interno. Te busco. Vai, próximo. Mais um. Volta! É mais um! Bora, vamos todo mundo. Tira a roupa. Tira, vai. No meio da noite, os presos são obrigados a tirar a roupa e fazer exercícios físicos nus. São todos juntos. Tudo sincronizado. Subiu. Um, eu vou contar. Baixou. Ei, eu vou contar. Subiu. Um. Desceu. A voz do agente que dá o comando revela que os presos são tratados como objetos. Vai abaixar e colocar em cima. Vai. Nervoso, Pedro? Vai. Você tá nervoso? Eles são forçados a cumprir uma sequência de movimentos na escuridão. Todo mundo aí, 50 agachamentos. Contando em cima. Agacha, Mão na conta cabeça. Em cima, mão na cabeça. Agacha e conta em cima. Todo mundo junto. Vai. Começar. Não, parou. É em cima. Conta onde, eu falei? Em cima. Pode parar, tá tudo errado. Começa de novo, vai. Abaixo. Se cometem algum erro, são repreendidos. É todo mundo junto! As imagens foram parar nas mãos da Justiça, que denunciou o procedimento como tortura, submissão e intimidação dos presos. Interno, nós vamos de retardado. Eu falei embaixo. Eu acho que se um preso é tratado dessa forma no sistema penitenciário, ele vai sair, no mínimo, com bastante raiva de quem fez isso com ele. Eu sairia. O secretário de Justiça do Espírito Santo diz que esse tipo de procedimento já não é mais adotado. A nova metodologia que nós temos hoje dentro do sistema penitenciário do Espírito Santo é uma relação de confiança.
Mas parentes dos presos dizem que o abuso continua. Tem preso doente aqui dentro, tem preso com problema de coração. Mesmo assim, eles estão tirando na madrugada para bater, para molhar, deixar todo molhado, sem roupa nenhuma. Todo mundo concorda que o sistema penitenciário aqui do Espírito Santo sofreu uma grande transformação nos últimos anos. Mas alguns parentes de presos e ativistas dos direitos humanos dizem que a mudança foi física, nos prédios, não no tratamento dado àqueles que estão sob custódia do Estado. As cadeias do Espírito Santo já foram denunciadas até as Nações Unidas. Em 2010, a TV Record mostrou cenas chocantes do sistema carcerário do Estado. Superlotação. 300 homens dividem um espaço nessa cela. Presos enjaulados em contêineres de metal. Ratos passeando pela cadeia. A onda de denúncias levou o governo estadual a acelerar mudanças. A prova de que a situação mudou, segundo a Secretaria de Justiça, está aqui. Vários presídios do estado foram desativados, alguns demolidos e muitos foram construídos. Segundo o governo, nenhum preso mais fica em delegacias de polícia do estado. A prisão de Viana, que ficou notória pela degradação, deu lugar a um prédio novinho em folha. Acompanhamos uma inspeção da Comissão de Enfrentamento à Tortura, criada pela Justiça Capixaba para acabar com os maus tratos. Essas inspeções, elas acontecem sempre de surpresa. Ele está dizendo que daqui para dentro não pode filmar. Não pode filmar. Tem uma portaria estadual. Justamente, isso aí eu tenho que receber a autorização antecipada. Lá dentro, descobrimos o motivo da proibição. As celas do centro de triagem de Viana estavam superlotadas. Meu microfone registrou a reclamação de um preso que estava numa cela com capacidade para 6 pessoas. 19 pessoas, 19 pessoas. Vocês estão com 19 agora? Não, mas essa pinta com o senhor tem. 19? 13 no chão, tem 13 no chão. 13 no chão. Mas no centro de detenção provisória do complexo, as portas se abriram para nossa equipe. O presídio é tido como modelo da nova política carcerária do Espírito Santo. O diretor nos leva até a central de monitoramento, de onde é possível vigiar não só os presos, mas também qualquer abuso contra eles. Só que quando entramos num pavilhão para registrar o serviço religioso, os presos explodem em protesto. Gritam em coro enquanto fazem sinal de que as celas estão lotadas. E denunciam. Fica jogando gás aqui dentro da cela onde que eu tenho problema de água. O diretor tira nós aí, ó. Joga nós pelados no chão aí, ó. Desliga a câmera lá em cima. No encontro da Comissão de Enfrentamento à Tortura com presos, a reclamação é reforçada. Quando eles não vêm dar atenção pra gente, eles já entram soltando gás e bomba. Eu sou cardíaco. Quer dizer, para eles eu sou um preso como outro qualquer. Ele não quer saber se eu vou morrer ou se eu vou mancar o gás. A Secretaria de Justiça diz que não tem registro em imagem do uso de bombas de gás dentro das celas. Em geral, ocorrem em locais de pontos cegos das câmeras, que são poucos, mas existem e os agentes sabem onde ficam. E muitas vezes eles acontecem mesmo em áreas comuns, só que essas imagens acabam nunca chegando aos órgãos que pedem essas imagens. Estas cenas gravadas pelas câmeras de monitoramento da Penitenciária de Segurança Máxima de Viana vazaram na internet. Mostram o procedimento padrão na revista de presos. Eles são colocados no pátio, nus, sentados, de costas para os agentes penitenciários, que ainda assim atiram bombas de gás. Mostramos as imagens ao secretário de Justiça. É uma imagem antiga. O nosso tratamento, a nova metodologia que nós temos hoje dentro do sistema penitenciário do Espírito Santo é uma relação de confiança. Parentes denunciam que o uso indiscriminado de gás é parte do procedimento padrão.
Existem fatos que confirmam essas denúncias. Um deles aconteceu aqui no complexo de Xuri. Era um dia como este, de muito calor. Os presos foram retirados das celas e colocados num pátio. O Jornal da Record teve acesso à investigação de um incidente que aconteceu depois do início de um motim causado por falta d'água nas celas. Fotos do processo feitas a partir de imagens das câmeras de segurança comprovam. Um agente atirou gás de pimenta no rosto de presos. Outro fez 10 disparos de gás lacrimogênio contra os detentos que estavam rendidos, nus, com os corpos encaixados uns nos outros. Posição denunciada por parentes como humilhante. Qual é o sentido de encaixar um peso no outro? É para humilhá-lo, é isso? Dizem que é ressocialização disso aí. Ressocialização. Tô melhorando. Que é tipo simular uma ação sexual entre dois. Praticamente. Para humilhá-lo. Humilhação. Os presos ficaram tanto tempo nus, sentados no concreto escaldante, que 50 sofreram queimaduras, 4 deles com gravidade. 2 agentes e o diretor do presídio, que perdeu o cargo, foram indiciados por tortura. O secretário de Justiça condena os abusos, mas diz que precisa agir com rigor para não perder o controle das cadeias para o crime organizado. Quando você age de uma maneira mais forte na contenção, né, você precisa menos utilizar a força. Então é preciso que um homem tenha inibido a sua ação de modo a que ele não tenha nenhuma resistência física ou ataque fisicamente o agente penitenciário. Na versão oficial, nunca tantos presos estudaram e trabalharam como hoje nas penitenciárias do Espírito Santo. 238 empresas do Estado usam mão de obra carcerária. Mas o integrante do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que tem longa experiência nas cadeias capixabas, critica o que diz ser uma política de encarceramento em massa. Os presos seriam uma mercadoria lucrativa. Mercadoria porque um preso do sistema, por que terceiriza? Porque um preso do sistema, quando entra um preso no sistema, o que faz a quentinha já está sorrindo, porque já está tendo lucro. Você acha que a política de encarceramento em massa é por lucro? É por lucro. Porque se não fosse, o que explica para mim um Estado que em 2006, 2007 tinha 2.800 presos e hoje está com 15.800 no sistema? O governo diz que o número de presos no sistema está começando a cair e que, para evitar novos abusos, está treinando um grupo especial de agentes. Em vez da força bruta, nos momentos críticos, eles são treinados para usar a pressão psicológica.